A origem do ser humano, Professora Andréia, História. Existem muitas explicações para a origem da vida, entre elas as teorias criacionista e evolucionista. Vale lembrar que teoria é um conhecimento hipotético. Muito precisa ainda ser estudado e muita coisa precisa ser provada a respeito. A teoria criacionista defende a ideia de que o ser humano e todos os seres vivos foram criados por um Deus, por um ser superior. Logo, é uma explicação religiosa, e cada povo do planeta tem a sua, assim como os cristãos. De acordo com a Bíblia, lá em Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Fez Deus também 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Observem como os índios Yanomamis explicam a sua origem de acordo com o criacionismo. A lua vivia no corpo de um grande pajé. Quando ele morreu, ela saiu a vagar pelo céu, mas regressou à terra para comer a cinza dos seus ossos. Quando a viram, os parentes do pajé dispararam flechas contra ela, mas as flechas caíram por terra, sem feri-la. A lua se esquivava delas, escondendo-se atrás das nuvens. Mas no final, uma flecha a alvejou e a lua começou a sangrar sobre a terra. Dessas gotas de sangue nasceram os Yanomamis. Então vocês percebem a explicação criacionista. Eles foram criados por um ser superior. Eles nasceram do sangue da lua. Agora vamos para a teoria evolucionista, a explicação científica para a origem da vida. Esse é Charles Darwin, um naturalista britânico do século XIX, que é considerado o pai do evolucionismo. Um dos primeiros estudos do Darwin foi com ostras, num lago. Ele percebeu que as ostras que viviam do lado que não tinha onda eram lisas, e as ostras que viviam do lado com ondas eram onduladas, com a casca mais dura, mais grossa. Então ele começa a elaborar a sua teoria da evolução das espécies, de que os animais precisam se adaptar às mudanças do meio ambiente para sobreviver. No caso da ostra, ele vai pegar uma lisa e colocar do lado que tem onda, e depois de um tempo ele vai observar que essa ostra vai criar uma casca dura, ondulada também. Ela se adaptou. Mas é claro que a ostra é um organismo simples e que, em um período pequeno de tempo, ela consegue se adaptar. Os animais mais complexos, diante de uma mudança do meio ambiente, levam muito mais tempo para conseguir a se adequar, levando até gerações, milhares de anos também. De acordo com os cientistas evolucionistas, as formas de vida existentes decorrem de um lento processo de evolução. Na luta pela sobrevivência, os seres mais vivos foram se transformando, e só sobreviveram as espécies que se adaptaram ao meio ambiente, pois a natureza está em constante mudança. Então nós já estudamos que o planeta Terra, ele está em constante transformação. Ele já passou por períodos mais frios, mais quentes e se revezou entre eles. Teve momento com maior oferta de água e alimentos em alguns lugares, e essa situação vai mudar depois de algum tempo. Agora eu vou colocar aqui para vocês o exemplo da girafa. De acordo com seus fósseis, possivelmente a girafa foi um animal mais ou menos do porte de uma zebra, de um cavalo. O que explica o seu pescoço ter crescido ao longo do tempo, como a gente vê na segunda imagem, é o fato da planta da qual ela se alimentava ter crescido. Ele estava crescendo, provavelmente por alguma mudança climática. E ela foi forçando para alcançar essa vegetação. Seus genes, de algum modo, entenderam que ela precisava se modificar para continuar se alimentando dessa planta. E ao longo de gerações, seu pescoço foi crescendo e sua altura também se elevando.
Isso é o que nós chamamos de adaptação. Por fim, o que acontece com os animais, com as plantas que não conseguem se adaptar às mudanças? Então, o que ocorre é a extinção. Dei o exemplo do dinossauro porque é o exemplo mais conhecido, né? De acordo com a versão mais corrente, um meteoro que caiu na Terra provocou uma imensa nuvem de fumaça que impedia a entrada da luz do Sol, que fez com que as plantas morressem, os dinossauros herbívoros morressem e, em seguida, os carnívoros. Então, o que levou os dinossauros a entrar em extinção não é porque eles não conseguiram evoluir, na verdade, eles não tiveram tempo para isso, né? Um meteoro é um fato muito radical que muda a realidade do dia para a noite. Então, possivelmente, se fosse outro fator, ele teria conseguido se adaptar. Mas fatores muito radicais forçam a extinção. As transformações e a evolução do ser humano. Finalmente, aqui, o esquema da evolução humana. Gostaria de deixar claro que não existiram só essas espécies que estão aí. Aqui a gente coloca aquelas que são mais estudadas, de maior destaque. Existiram muitas outras intermediárias entre estas. E não quer dizer que a nossa espécie seguiu todos esses estágios. Tem estágios aí que não fazem parte da nossa evolução, tá? Não é uma sequência. Então vamos começar aqui pelo Australopithecus. O Australopithecus é o nosso ancestral mais antigo. Seus fósseis foram encontrados na África, próxima ao Lago Vitória, região mais do sul da África. Possivelmente essa evolução começou há mais de 3 milhões de anos atrás. E o nome Australopithecus foi um equívoco no início, porque Australopithecus quer dizer símio do sul, macaco do sul. Mas com o encontro de novos fósseis, os cientistas perceberam que não se tratava de um macaco, e sim de um ancestral antigo do ser humano. Uma das características que fez essa ligação foi o fato do Australopithecus ter o polegar opositor. Tá? Era um animal de pequeno porte, no máximo 1,25 m, um cérebro bem pequeno. Ele era um coletor da natureza, ele não era caçador, então ele comia frutos, raízes, ok? Aqui na sequência nós temos o Homo habilis. Os fósseis indicam 2 milhões de anos, o início da sua evolução. O termo Homo habilis é para indicar que foi a primeira espécie do gênero Homo e que foi encontrado junto com artefatos produzidos por ele. Foi o primeiro homem a criar instrumentos de pedra, usar um pedaço de madeira, um pedaço de osso. E também se tornou carnívoro. Em continuidade, aqui nós temos o Homo erectus. Esse nome devido à sua postura reta. Tá? Foi a primeira espécie que não dependia mais da mão para a sua jornada, para o seu caminhar. Um grande destaque do Homo erectus foi o fato dele passar a produzir o fogo. Então, o fogo ele foi uma descoberta muito importante para a sobrevivência do homem. Para durante a noite expulsar os animais peçonhentos, ferozes, mas também para fazer o cozimento dos animais, que não só permitia a ingestão, mas eliminava também parasitas e outros micro-organismos. Agora vamos falar aqui do Homo sapiens neanderthalensis. É importante lembrar que é bem recente a descoberta que ele não está na nossa linha de evolução. Tá? Tanto nós como os neanderthalenses temos ancestrais em comuns, mas o neanderthalensis não evoluiu para o homem atual. É um animal em extinção. Esse termo Homo sapiens neanderthalensis é porque
Seus fósseis foram encontrados pela primeira vez no Vale de Neander, na Alemanha, mas essa espécie também habitou a Ásia e a África. E, por fim, a nossa espécie, Homo sapiens sapiens. Sapiens quer dizer sábio, pois é o mais sábio de todos, com a maior caixa craniana. A nossa evolução iniciou há 100 mil anos atrás. E temos algumas características positivas e negativas em relação a outros estágios da evolução. Com certeza, ser o mais sábio é uma importante característica. Mas a questão da dentição a gente vê que também mudou, então não é só a caixa craniana, mas a mandíbula também mudou. Hoje temos dentes mais frágeis do que nossos ancestrais. Bom, esse fato se deve à alimentação. Desde o controle do fogo, fazer o cozimento da carne fez com que a gente ingerisse alimentos mais macios e necessitasse de dentes mais fortes. Bem, espero que o vídeo seja útil para vocês. Junto ao vídeo também vou estar enviando o texto para que vocês possam estudar.